né? E foi assim que a gente começou. Na primeira Febrace nós recebemos, eu não me lembro agora o total de projetos, mas deve ter sido em torno de 150 a 200. Foi um número pequeno para ser uma chamada nacional, mas é que quando sai uma chamada na TV, as pessoas, não, acho que talvez não seja para mim. Né? No primeiro momento as pessoas ficam meio assim. Mas alguns, naquela época, já tiveram coragem de mandar, porque acharam que era para eles sim. E foi a partir da realimentação dos primeiros, é que a gente está conseguindo dar visibilidade para o trabalho de alguns professores e de alguns alunos. Outra coisa que é importante frisar, você fala assim, mas para eu poder participar de uma feira que é na USP, de uma feira internacional, eu tenho que fazer um projeto do nível de um prêmio Nobel. Né? Claro que não. Por quê? Porque se o foco da avaliação é no processo, e a gente está querendo descobrir quem são os nossos talentos, o mais importante não é a complexidade do projeto, mas por realizar o projeto na documentação, você conseguir perceber, no contexto deste estudante, na realidade dele, com os materiais que ele dispõe na região, com o acesso à informação que ele dispõe na região, ele demonstra que tem as qualidades de um grande cientista. Né? Aí vou contar a historinha de um menino de Rondônia. Esse menino de Rondônia me encanta, porque foi na primeira Febrace que ele apareceu. Né? Ele não tinha acesso à internet na época, viu o comercial na televisão e ficou enlouquecido. Menino de uma 8ª série na época. Escreveu uma cartinha para a Febrace pedindo mais informações, porque além do site, a gente divulgava também, né, com quem que ele poderia entrar em contato. Escreveu uma cartinha pedindo informações. A gente mandou o nosso material, que não era exatamente igual a este deste ano, mas um material semelhante a esse que a gente está mandando para as escolas nesse ano, onde a gente fala, olha, o que é o método científico, o que é o método de engenharia, quais são os passos para eu fazer um projeto, quais são as áreas possíveis, o que é um diário de bordo, o que é um plano de pesquisa, o que é um relatório. A gente mandou esse material para esse menino. Aí, esperamos um tempo, na época da submissão, apareceu um relatório escrito à mão, lindo, com desenhos, né? Com todo o registro que esse jovem conseguiu colocar ali para a gente. Qual era o problema que ele relatava? Ele relatava que as tartarugas estavam desaparecendo da região, que na longa vida dele, né, daquele jovem, ele observava uma redução significativa do número de tartarugas ali na região onde ele morava. Aí, a hipótese dele. A hipótese era que essas tartarugas estavam desaparecendo porque os seres humanos eram predadores que iam lá, roubavam os ovos. Sem os ovos, as tartarugas não nasciam. Né? E aí, a estratégia para conseguir verificar ou não essa hipótese? Ele falou, escreveu, né? Vou fazer uma geringonça, estou encurtando um pouco a história porque o relatório... Vou fazer uma geringonça que imita as pegadinhas das tartarugas mãe. Vou fazer marcações ao longo de toda a margem do rio perto da minha casa e vou ficar escondido numa moita, observando por alguns dias o que vai acontecer. E aí ele continua a descrição. Eu fiquei lá vários dias e em alguns dias que eu estava lá eu observei que as pessoas vinham em busca dos ovos, enganados pelas minhas pegadinhas falsas, desistiam e iam embora. E aí, um tempo depois, ele descreve que ele observou algumas tartaruguinhas nascendo. Esse projeto não é quantitativo, é qualitativo. Mas esse não é o cientista que a gente quer fazer entrar sem vestibular na universidade? Eu quero. Ainda não consegui, mas a gente chega lá, né? Então, é esse espírito que eu queria estar trazendo para vocês. Que fazer um projeto, ele pode ser mais ou menos complexo. Mas o mais importante é o trabalho de vocês, professores, porque está cheio de Marie Curies nas escolas de vocês. Estão sentadinhas lá nos bancos. E muitos meninos como ela, né, que são apaixonados e que às vezes vão perdendo a paixão dependendo do contexto em que eles vivem. Então, o trabalho mais importante de vocês, professores, não acredito, eu não sei quais são as regras da secretaria, mas fazer com que todos os alunos façam projetos investigativos, porque senão eles não vão passar de ano. Não. O mais importante é a gente dar, assim como a gente dá oportunidade, às vezes, para alguém que tem mais vocação e desejo e paixão para ir para uma área de esportes, por exemplo, fala, não, vai por esse caminho.
E existem outros que a gente percebe, né, que, puxa, se eu empurrar daqui e dali, eu vou conseguir despertar paixão em outras áreas. Agora eu vou entrar no plano de pesquisa. Ah, não, tem que falar. Ela disse que eu tenho que parar de falar. No começo da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as etapas de um plano de pesquisa, né, mas vocês também vão ter todos os materiais escritos para a gente poder estar detalhando com vocês. Mas o mais importante é a gente pensar assim, qual é o papel do professor lá na ponta? Tá? Então, é um prazer estar aqui e eu tenho que parar de falar por enquanto.